Voltamos. Vamos para a próxima aula, pessoal? Então vamos. Agora nós vamos para a aula de português. Vocês vão continuar com o mesmo material, grupo 2 e o estojo, só que agora vocês vão lá para o capítulo de português na aula 12, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos começar a nossa aula aqui com um recadinho. Vê só? Ó a musiquinha, ó. Nós estamos no mês de junho, hein? Ó o mês do forrozinho, ó. Vamos dar uma dançadinha aí? Ai, pode ser na cadeirinha mesmo. Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de 2 pontos e travessão. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse: moço, por favor, seu nome como é? Ele então lhe respondeu: meu nome é Zé, moça, diga qual o seu? Com aquela simpatia, falou: eu sou Maria, a filha do Aristeu. Veja bem, os 2 pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. Que travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Veja bem. E aí, gostaram do forrozinho aqui que eu trouxe para vocês? Ah, mês de junho, ó. Mês junino, né? O mês aqui de um forrozinho. Mas, na verdade, o forrozinho foi só pra gente se mexer um pouquinho. Vocês mexeram aí na cadeira? Mexeram, né? Aí, se quiser se levantar também, ó, pega a mamãe aí, a vovó, dá uma dançadinha. Ó que gostoso. E aí, além de mexer os esqueletos que nós estamos precisando, né? Que essa questão aí da quarentena, muito paradinho em casa, eu trouxe, porque vocês prestaram atenção na letra da música, sobre o que estava falando aquela música? Quem lembra? Sobre o uso do travessão. Olha aqui, ó. Pontuação. O uso do travessão. Então, como você já vem percebendo, nós estamos aprendendo aí, ó, a construir textos. Lembra que eu já falei? Vocês já aprenderam a escrever palavras, já aprenderam a escrever frases, já aprenderam a ler. E agora nós temos que aprender o quê? A construir um texto, né? Fazer uma escrita mais elaborada. Então, a gente já vem falando sobre algumas coisinhas. E hoje o livro, na página 55, ele trouxe aqui mais um ponto muito importante para vocês guardarem, que é a pontuação do uso do travessão, tá? Então, vamos ver o que o livro fala? Então, vamos lá. Releia esse trecho. O sol já tinha passado para trás das montanhas e a noite caía depressa. Olha o travessão aqui, ó. O que vamos fazer? Perguntava a mãe. Não sei, respondeu o pai. Agora só podemos esperar que ele encontre um lugar seguro para passar a noite. Mas anda por aí tantos gatos, disse a mãe, muito preocupada. Eu tenho que procurá-lo. Não vale a pena, disse ele. Já está tão escuro que não se vê nada. Então, se vocês olharem, a professora até grifou essa parte aqui, porque ela é muito importante. Eu quero que vocês grifem também. Pode pegar o marca-texto, ó. Nota que as frases que representam a fala dos personagens iniciam com um sinal de pontuação que nós chamamos de travessão. Esse sinalzinho aqui, ó, que parece um tracinho, né? Nós chamamos de travessão, que indica então a fala do personagem. Olha aqui, ó. O travessão é utilizado na escrita para marcar a fala de um personagem. Então, sempre que eu estiver escrevendo lá a minha história e eu quero colocar
a fala do meu personagem, eu tenho que usar esse sinalzinho aqui, ó. Sinal, né, de pontuação, travessão. Porque aí quando o meu leitor vê esse sinal, ele já vai saber que é a fala do personagem, tá? Aí tem mais uma situação aqui, ó. Agora imagine um diálogo representado por meio de uma história em quadrinhos. Observe. Tá vendo? História quadrinhos quando tem esse balãozinho aqui, ó, com essa setinha indicando para o personagem. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Não consigo, não consigo. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Que medo é esse que pode ter? Que medo é esse que se pode ter das alturas? Os pássaros não caem, basta abrir as asas e voar. Então veja, pessoal, que aqui nesse diálogo, ó, a gente sabe que são as falas do personagem, mas os sinais de pontuação, o do travessão, ele foi excluído. Ele não está sendo usado. Por quê? Que quando eu insiro esse balãozinho aqui, ó, eu não preciso colocar o sinal de pontuação, porque esse sinal, esse balãozinho, ele já indica que é a fala do personagem, tá? Então aqui, ó, para escrever um diálogo entre duas personagens dentro de um texto, é muito importante utilizar corretamente dois pontos e o travessão. Observe. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão usar os dois pontos quando vocês estão contando lá. Vocês são o narrador da história, né? Está escrevendo a historinha, ela está contando. Na hora que vocês vão começar a utilizar a fala, então qual que é a pontuação que você vai utilizar? 2 pontos, aí embaixo você vai pôr o travessão e a fala do personagem, tá? Lembrando que a gente só não usa o travessão quando for uma história em quadrinho que tem esse balãozinho, porque o balãozinho eu já sei que indica a fala do personagem, certo? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. O passarinho disse, 2 pontos. Quem está falando isso aqui é o narrador da história, não é? Aí aqui já vem a fala do passarinho, ó. Não consigo, não consigo. O mocho, esfregando o queixo com as asas, disse à mãe do passarinho, 2 pontos. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. A mãe, confusa, né? A mãe perguntou muito confusa. Então, olha aqui o narrador falando. Agora já vai, põe os 2 pontos. Agora já vai vir a fala da mãe, ó. Que medo é que se pode ter das alturas? Os pássaros não caem, basta abrir as asas e voar, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo o texto de vocês estão lá narrando a história, escrevendo, na hora que vocês terminam de escrever a fala de vocês, né, no caso, a narração de vocês, e vai incluir a fala do personagem, então, para finalizar a sua fala de narrador, você coloca esse sinal de pontuação aqui, que é o 2 pontos. E para começar com a fala do personagem, você utiliza o travessão, tá? Então vamos lá. Aí, para a gente praticar isso que foi falado, vocês vão na página 150, na página 56, que fala o seguinte: leia a tirinha, transforme o diálogo entre Calvi e a mãe em um texto sem balão de fala. O professor irá ajudar. Então vamos lá, pessoal. Lembra que no exercício teórico acabou de falar para vocês na página anterior? Numa história em quadrinho, quando eu tenho o balãozinho da fala, eu não preciso utilizar o travessão. Só que a atividade está pedindo o quê? Que vocês peguem todas essas falas aqui, que são falas de personagem, e coloquem em formato de texto. Aí, então, eu vou ter que colocar o travessão, tá? Então, olha aqui o narrador falando, ó, a pessoa que escreveu o texto. Calvo estava saindo de casa quando sua mãe lhe perguntou. Então, vamos na primeira cena, gente. O que a mãe do Calvin perguntou para ele? Olha aqui no balão. O que a mãe do Calvin está falando?
Então, vocês vão pegar essa escrita da mamãe, essa fala da mamãe, vão vir aqui, vão colocar o travessão, que indica a fala da mamãe, e vai copiar a fala da mamãe aqui, tá? Não esqueça do sinal de pontuação no final da frase. Aí, continuando aqui, olha o narrador falando, ó. Então, ele respondeu, 2 pontos. O que o Calvin respondeu? A fala do Calvin aqui. Então, você vai pegar a fala do Calvin, pôr o sinal de travessão, que é a fala dele, e vai escrever aqui. Aí nós vamos para o meio da história, ó. A mãe novamente perguntou. O que a mãe perguntou para o Calvin novamente? Leia a fala da mamãe, escreva aqui. Não esqueça do sinal de travessão, hein? Da pontuação travessão. E o garoto respondeu, 2 pontos. Qual que foi a resposta do Calvin? Escreve aqui. E o final, decepcionado, Calvin voltou para o quarto e disse para Haroldo. Então, está aqui, ó, o Calvin e o Haroldo. O que o Calvin disse para o Haroldo? Aqui o balãozinho ó, mostrando o Calvin. O que ele está dizendo? Leia, copie, coloque o sinal de travessão, que é a fala dele, e copie o que ele está dizendo aqui, tá? Depois você faz toda a leitura novamente. Fácil, hein? Muito fácil. E aí, nós vamos para 57, que fala assim, ó. Número 2. Complete a história com um diálogo entre essas duas crianças e dê um final para ela. Então, olha essa imagem aqui. Observe o que está acontecendo aí. Então, já começou a historinha aqui, tá? Vamos ver. Bia e Eduardo são primos e gostam muito de estar juntos. Durante a semana, eles pouco se veem, porque frequentam escolas diferentes e têm muitas atividades a fazer. Mas, quando chega o fim de semana, eles sempre dão um jeitinho de brincar juntos em um parque perto da casa de Bia. Desatam a correr, a rir e a falar. Bia segue na frente e diz. Então, olha para a Bia. O que a Bia diz, pessoal? Imagina a fala da Bia. Cria a fala da Bia. Escreve aqui. Não pode esquecer do sinal de pontuação do travessão. Porque se você não colocar o travessão, não será a fala da Bia, tá? Então, Eduardo então lhe respondeu. Então, referente ao que a Bia disse, o que o Eduardo respondeu para ela? Olha para o Eduardo. Faça a fala do Eduardo. Imagine a fala do Eduardo. Coloque a pontuação aqui, o sinal de pontuação. Qual que é o sinal de pontuação da fala? Estou ouvindo, deixa eu tirar o fone aqui, peraí. Qual que é o sinal da pontuação da fala? Isso, travessão. Coloque o travessão aqui e a fala do Eduardo, tá? Só isso. Ô, gente, mas tá muito fácil essa aula de português, hein? Tá uma delícia, hein? Vocês gostaram? Eu adorei. Então, né, já que nós terminamos a aula de português, nós já vamos para a nossa próxima disciplina, mas antes eu vou ouvir mais um pouquinho aqui do meu forrozinho. Vamos ouvir? Pega a mamãe aí, a vovó. Vamos dar uma dançadinha. Vai lá. Antes da fala de alguém, agora estude com carinho a lição. O travessão vem antes de quem? Da fala de alguém. Não é para esquecer, hein? Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de 2 pontos de travessão. Olha lá. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse, moço, por favor. Tá dançando? Vamos lá, ó. Vamos que é aquela dancinha assim. Meu nome é Zé, moça, diga qual o seu. É isso aí. Beijo. Até já já.